Programa Nova Vida. Oferecimento Poupança Premiada Banpará. Poupar e ganhar é só começar. Olá, no programa de hoje nós vamos falar de uma doença que afeta uma grande parte dos idosos, o Alzheimer. O aumento da expectativa de vida da população em geral e o consequente aumento da frequência das doenças degenerativas cerebrais já é considerado um problema de saúde pública. Atualmente, é difícil encontrarmos alguém que não tenha em sua família uma pessoa portadora da doença de Alzheimer. Ela é uma doença democrática, ela pode dar em preto, branco, ela não escolhe, família rica, pobre, ela não escolhe em quem, então aquele que for o agraciado vai ter que saber lidar com isso. Porque apesar do Alzheimer e apesar dela ser uma doença progressiva, é possível você ter e dar qualidade de vida. O medo de ser também um candidato a desenvolver a doença preocupa especialmente os familiares mais próximos dos pacientes, já sobrecarregados com as consequências afetivas, psíquicas e mesmo financeiras que ter um parente com Alzheimer acarretam. Lidar com um paciente de Alzheimer não é uma tarefa muito fácil, é uma tarefa bastante árdua, que você precisa entender bastante sobre o que é a doença e o que você tem que fazer para você lidar bem com esse paciente. Apesar de ser uma doença que não tem cura, mas hoje em dia você pode controlar melhor a doença, porque hoje em dia o tratamento ele avançou, ele está bastante moderno, apesar de ser um tratamento caro também, né? Mas hoje em dia a rede pública também ela já oferece algumas coisas. Agora, claro, se essa pessoa tiver uma condição financeira, isso também vai ajudar no tratamento. O mal de Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, caracterizada pela perda progressiva das capacidades cognitivas. O principal sintoma é a perda de memória, mas também se observam dificuldades na linguagem, na manutenção da atenção e na orientação de tempo e espaço. A doença da minha tia foi notada pela família, primeiro pelo esquecimento muito grande. Então, ela se perdia em lugares conhecidos que era acostumada a frequentar. Então, esse foi o primeiro sinal que chamou a atenção da família. Essa desorientação espacial, esquecimento. O resultado é que, com a progressão do problema, os pacientes apresentam um comprometimento mental importante, ao qual se somam, com a evolução da doença, alterações motoras que podem levar até um quadro de dependência total, culminando com a incapacidade para a alimentação. Em que pese a doença de Alzheimer não ter cura, mas tem tratamento. E com o tratamento medicamentoso, com estimulação, é possível dar uma qualidade de vida. As pessoas que têm Alzheimer têm assim, um número bem significativo de filhos, mas geralmente vai embora um, o outro só fica uma cuidando. Então essa pessoa fica sobrecarregada, ela cuida só, né? Ela não tem com quem dividir. Então, mesmo que ela queira ir no cinema, ela não tem com quem deixar, porque além de tudo é uma doença cara. Os remédios são caríssimos, o paciente precisa usar fralda, medicação, é fonoaudiólogo, é fisioterapia, é psicólogo, então tudo isso ele precisa ter esse suporte. E quem não tem condições tem que arcar mesmo com o que tem, né? E aí você tendo alguém que lhe auxilie, com outro cuidador auxiliar, uma pessoa que você pode pagar para ficar aqui enquanto eu vou ali, ótimo, mas quando você não tem, você tem que ser cuidador 24 horas. O controle da pressão arterial em pacientes hipertensos se mostrou uma medida eficaz para diminuir a chance de manifestação da doença e, portanto, deve ser recomendado. Além dos outros benefícios que o controle da hipertensão arterial propicia. Mas as atividades físicas e mentais
continuam sendo as mais recomendadas para evitar ou até mesmo retardar a doença de Alzheimer. A minha mãe, ela está bem, graças a Deus a doença não progredido com tanta facilidade, até porque ela recebe estimulação, ela faz várias atividades, faz atividades físicas, faz atividades mentais, entendeu? Ela está sendo assistida psicologicamente, então foi criado toda uma estrutura para ela. E ela vem recebendo todo um atendimento, e sem contar também o apoio emocional também, né? Como eu sou filho, isso também tem ajudado bastante. Isso também é uma coisa importante. Quanto mais próximo essa pessoa, desse paciente, se você tiver uma relação familiar, melhor ainda, porque você pode dar um suporte emocional maior. E isso eu tenho visto que isso tem feito a diferença, entendeu? Tanto é que ela está bem, bem mesmo, que às vezes tem momentos que às vezes até eu nem acredito, de tão bem que ela está. Os cuidadores têm que despertar naquele paciente a curiosidade, para que ele queira saber como é, para poder ir lá ver. E essa curiosidade vai fazer com que ele venha, ele se arraste, ele procure um caminho para chegar até aqui e participar de alguma atividade. Um dos grandes problemas causados pela doença de Alzheimer é a redução da capacidade de discernimento. Isto é, o doente não consegue entender a consequência dos seus atos. Também não manifesta a sua vontade, não desenvolve raciocínio lógico por causa dos lapsos de memória e perde a capacidade de comunicação, impossibilitando que as pessoas o compreendam. É uma dificuldade muito grande, porque eu acredito que ela não merecia isso. Mas Deus quer assim, a gente tem que aceitar o que Deus manda, né? Nós não vamos ficar de braço cruzado. Nós vamos correr atrás, porque eu acredito, se não existe o tratamento, não existe cura, né? Mas existe um tratamento, pelo menos para ela ter uma vida normal, né? E isso nós vamos fazer tudo o que é possível, porque ela é um pedaço de nós. A mãe da minha esposa, a avó dos meus filhos, né? Já tem bisneto, né? Então a gente gosta muito dela, a família toda, né? Tem filhos que não podem chegar perto, que moram longe, né? Mas os que moram perto sempre, final de semana, vão fazer visita para ela. Muitas pessoas não sabem ou não estão preparadas para lidar com essa doença, principalmente os familiares dos portadores. Quando eu soube o diagnóstico, eu comecei a pesquisar e conheci mais ainda a doença, ainda foi pior. Quanto mais se sabe, mais apavorado a gente fica. Quando você está diante de uma situação dessa, é importante que você comece a ter conhecimentos bastante variados sobre o assunto, né? Então isso também me ajudou. Eu passei a pesquisar bastante sobre a doença e isso tem me ajudado bastante. Expresse os seus sentimentos, chore, diga, fale, nomeie seus sentimentos, viva isso. Porque quando você passa por todas essas fases, que é normal, porque se assemelha a uma notícia de morte. Quando você tem um diagnóstico de uma doença incurável, você tem uma sentença, é uma sentença de morte, você recebe como uma sentença de morte. Mas já existem grupos de ajuda que trabalham com o objetivo de orientar tanto portadores quanto cuidadores e familiares. Nós temos como objetivo informar a população o máximo que a gente puder sobre essa doença. Então, nosso objetivo é que cada vez mais a gente leva esses grupos de apoio para informar essas pessoas para os lugares mais longínquos que a gente puder. Nós estamos aqui toda terça-feira, nós estamos aqui. Pode vir que nós estamos aqui, nós temos uma equipe, geralmente não está todo mundo da equipe, né? Mas aqui nós somos profissionais voluntários, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiras, arquitetas, tem tudo aqui. Tudo para vocês. Na antiga Cúria Metropolitana, Avenida Governador José Molché, 915, das 15 às 17 horas. Os especialistas recomendam que o idoso, portador ou não da doença de Alzheimer, esteja sempre em atividade e em contato com pessoas de todas as idades.
O que a gente faz, essa é uma aula diferente, que além de movimentar o corpo, que é super importante para a nossa saúde, eu busco as músicas mais passadas, as músicas que venham trazer alguma coisa que eles possam lembrar, para trazer o resgate da memória. Então as músicas são músicas diferentes, música da época deles, entendeu? Que eles possam saber cantar, né? Porque toda vez que eu coloco uma música que o aluno da terceira idade sabe cantar, para mim é uma alegria, porque aí ele dança com mais vontade, entendeu? É isso que a gente faz, a dança com a música através do resgate da memória, né? Nosso processo criativo, ele começa de um resgate também. Por quê? Se nós formos dar só uma imagem para reproduzir, isso não vai trazer nada para ele. Então, o que vai trazer? Você, por exemplo, vamos fazer a temática de Nossa Senhora de Nazaré. Então, tem alunos que já estão bastante esquecidos. Mas, quando a gente começa a cantar o hino, aquela pessoa começa a cantar e canta o hino durante toda a aula. Nossa Senhora. Então, é um resgate interessante, né? E, a partir daí, ela cantando, ela vai jogando a tinta ou o lápis e vai saindo algo muito bonito, uma estética boa. Então, nós trabalhamos com isso, com algo que vem com a história de cada um. A troca de experiências, a conversa, as atividades em grupo proporcionam o sentimento de inserção dos idosos, já que muitas vezes a sociedade os discrimina em função da idade. Nós temos aqui exemplos de pessoas que chegaram aqui, assim, muito fragilizados, muito vulneráveis, e a partir do momento que começaram a desenvolver a atividade física, mudaram de comportamento, passaram a ser pessoas mais alegres, pessoas que mais falantes, entendeu? E pessoas que se interagem com mais facilidade. Como é que a senhora se sente participando de uma atividade física, de uma aula de ginástica? Muito bem, muito bem. E para quem está em casa, que tem a sua idade ou até menos e não quer sair de jeito nenhum, qual é o seu conselho? Para fazer as atividades. Faz bem à saúde, né? Venham participar com a gente, porque a gente não pode viver no nada, porque aí piora mais. A velhice toma conta da gente, a gente tem que ser ativa, tem que participar, porque a gente participando, a gente se sente igual. Por exemplo, tu novinho desse jeito, e eu dessa idade, estamos no mesmo local, na mesma brincadeira, então a gente se sente bem. Se tu fosses velho como eu, aí a gente não tinha ânimo. Assim não, a mocidade dá força pra gente. Eu sou aluna da academia e vi aquele pessoal dançando, eu falei assim, vamos participar. E eu achei assim maravilhoso, não paro, toda sexta-feira estamos aqui junto com eles, porque eles são alegres, eles têm vida, muita alegria e é muito valoroso isso, é maravilhoso. Eu tenho problema de artrose, artrite, osteoporose, bico de papagaio, arara tucano. Eu disse pro médico, o médico disse, cuidado com o Ibama. Aí ele chamou meu marido e disse, olha, muito cuidado com tua mulher, porque de uma hora para outra ela vai morrer. Eu tô aqui, eu não sei se o doutor ainda está vivo, tá? Eu tô aqui, entrei na dança, acabou, desentupiu veia, desentupiu tudo. Eu faço uma esteira dentro de 5 minutos. O médico um dia desse perguntou para minha filha, quem é a velha aí? É tu ou tua mãe? Gostou da matéria? No próximo bloco, vou entrevistar Dr. Carlos Moreira, geriatra especialista em Alzheimer. Se você está enfrentando um problema com álcool e outras drogas em sua família, procure ajuda. O Espaço Nova Vida está preparado para atender dentro das normas estabelecidas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e conta com modernas instalações, além de uma equipe de profissionais qualificados para possibilitar a recuperação da dependência química. Procure o Espaço Nova Vida. Ligue 3265-1258 ou 3229-3600 e fale com a gente.
Na poupança premiada Bampará é assim, a sorte está na mão, na outra está a chave do seu carro. A cada R$50 você recebe um cupom para concorrer a um carro como este. Se programar o débito em conta, ganha 2 cupons, aumentando suas chances. E ainda tem moto, tablet, TV e vale compras. São 250 mil em prêmios. Poupança premiada Bampará. Aproveite! A sorte vai bater na porta da sua garagem. Estamos de volta e hoje entrevistando o Dr. Carlos Moreira, geriatra. Isso mesmo. É isso, né? Isso mesmo, prefeito. Qual é o certo? Mal de Alzheimer ou doença de Alzheimer? Esse termo mal, ele está sendo encarado como um pouco pejorativo. Então, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, mal de Hansen, isso está entrando em desuso já há algum tempo. Então, o termo correto é doença de Alzheimer. Mesmo alguns termos, tipo assim, demência de Alzheimer, está entrando em desuso, porque demência dá a ideia de que aquela pessoa sem mente. E também é um pouco chocante esse termo. Então, geralmente a gente usa doença mesmo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, para exemplificar ou conceituar essas enfermidades. Doutor, e o que é essa doença verdadeiramente? A doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa. Por algum motivo ainda desconhecido, os neurônios, que é o cérebro, as células que compõem o cérebro, elas começam a morrer. E aí, se eu tenho menos neurônios, eu tenho menos função. O início da doença começa com os neurônios da memória. Por isso que a memória, o esquecimento, é o principal sintoma. Mas com o avançar do tempo, o cérebro vai ficando cada vez mais atrofiado e surgindo também outros sintomas. Essa é a doença de Alzheimer. É uma perda de neurônios por uma causa não muito bem estabelecida. Mas deve ser uma doença hereditária? A herança genética, ela não explica tudo. Cerca de 10 a 15% dos casos são geneticamente determinados, mas a maioria não. A gente não sabe a etiologia disso. Então, o fato de ter uma pessoa na família, um pai ou um tio que tem doença de Alzheimer, não significa dizer que vão ter outros casos. Agora, claro, eu tenho um irmão que tem a doença, eu tenho meu pai que faleceu com a doença de Alzheimer. Provavelmente o meu caso pode ser um desses geneticamente determinado. Então, qualquer pessoa pode ser portador da enfermidade. Da enfermidade? Pode sim, qualquer pessoa pode ter. O principal fator de risco é a idade. Quanto maior a idade, maior a possibilidade da pessoa desenvolver a doença. Estatisticamente, assim, aos 60 anos, gira em torno de 2 a 3%. Isso dobra a cada 5 anos. Então, aos 65, gira em torno de 5, 10, e aí, assim sucessivamente, de tal maneira que aos 80 anos, a chance de alguém ter doença de Alzheimer gira próximo de 40%. É muito alta a prevalência à medida que a pessoa vai envelhecendo. E como é que a doença se manifesta? Como eu falei há pouco, o principal sintoma é o esquecimento. O indivíduo começa a esquecer inicialmente coisas mais simples, mais do dia a dia, do cotidiano, que passa muito desapercebido pela família. Às vezes até acha que é normal do próprio envelhecimento. Mas aí depois começa os esquecimentos a ficarem mais acentuados, cada vez mais frequentes. Esse esquecimento começa a prejudicar o dia a dia da pessoa a respeito de finanças, de esquecer de pagar conta, de não saber mais o lugar, ir e vir fora de casa, esquecer coisas de compra de supermercado, esquecer o horário de tomar remédio. E o processo vai se intensificando. Além dos esquecimentos, começam a surgir outros sintomas, tipo dificuldade com linguagem, de dar nome para coisas, dar nome para objetos. Diferenciar a velhice da doença? Velhice é uma coisa que todo mundo vai passar. Envelhecimento, basta viver para a gente sofrer esse processo de envelhecimento. Mas nem todos, como foi dito, vai ter a doença de Alzheimer. Então, são coisas diferentes. Claro que com a idade, o nosso cérebro sofre algumas alterações e a gente pode ter algumas queixas. Então, ter esquecimentos pode ser normal com o envelhecimento, mas são coisas muito leves. Geralmente a pessoa tem a recordação posterior do que estava tentando lembrar e, na maioria das vezes, não impede o trabalho ou o lazer, a vida social da pessoa. Embora ela se queixe muito de que está muito esquecida, ela continua bastante ativa e funcional.
O paciente com doença de Alzheimer, os sintomas são mais acentuados e o paciente começa a ter prejuízo na sua funcionalidade, né? Tanto de lazer, social ou de trabalho. É difícil a família aceitar o diagnóstico? Como é uma doença que não tem uma cura bem estabelecida, acho que nem o paciente, nem a própria família aceita, assim como a maioria das doenças de difícil controle, difícil cura, né? Câncer, por exemplo. E é uma doença que, vamos dizer assim, afeta muito o paciente, mas afeta mais a família. Por conta do cuidado, que o paciente começa a ter prejuízo na funcionalidade, cada vez mais vai tendo mais dificuldade com tarefas cada vez mais simples. Então, por exemplo, no início eu falei muito de lazer e trabalho, mas depois até para tomar banho, para se vestir, para fazer seus asseios pessoais, ele vai precisar de ajuda. Então a família sofre muito, às vezes termina uma filha deixando de trabalhar para poder cuidar do seu parente que está enfermo, e com o avançar da doença acontecem esquecimentos. Então chega numa fase muito avançada que o paciente às vezes nem lembra da esposa ou nem lembra da própria filha, né? Então é muito ruim, a família sofre muito de fato. Se aceita, se é fácil aceitar ou não, isso é difícil dizer, mas durante toda a fase a família sofre bastante com esse problema. Tudo bem, doutor. Nós vamos para um intervalo comercial e voltamos já. Se você está enfrentando um problema com álcool e outras drogas em sua família, procure ajuda. O Espaço Nova Vida está preparado para atender dentro das normas estabelecidas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e conta com modernas instalações, além de uma equipe de profissionais qualificados para possibilitar a recuperação da dependência química. Procure o Espaço Nova Vida. Ligue 3265-1258 ou 3229-3600 e fale com a gente. Na poupança premiada Bampará é assim, a sorte está na mão, na outra está a chave do seu carro. A cada R$50 você recebe um cupom para concorrer a um carro como este. Se programar o débito em conta, ganha 2 cupons, aumentando suas chances. E ainda tem moto, tablet, TV e vale compras. São 250 mil em prêmios. Poupança premiada Bampará. Aproveite! A sorte vai bater na porta da sua garagem. Estamos de volta. Hoje, entrevistando o doutor Carlos Moreira, geriatra. O senhor é especialista no tratamento da doença de Alzheimer. Isso mesmo. Existe prevenção? Como a gente não sabe a causa exata da doença, é difícil falar em prevenção. A gente tem alguns fatores que favorecem a doença e outros que não. Por exemplo, a escolaridade aumentada protege um pouco a pessoa. Então, eu sempre falo que se a pessoa quer evitar, manter um alto nível de escolaridade, ler bastante, estudar, procurar aprender coisas novas. Uma outra coisa também que favorece muito a prevenção é a atividade física. Então, pessoas mais sedentárias têm maior risco de desenvolver a doença. Então, manter sempre um alto nível de atividade física, seja ela caminhada ou qualquer outro tipo de atividade, como musculação, atividade aeróbica, seria recomendado. Esses são os principais fatores. Agora, a gente poderia também evitar determinados remédios, excesso de consumo de álcool, qualquer coisa que eventualmente pode danificar, causar algum dano cerebral. Cigarro? O cigarro também. É uma polêmica se o cigarro causa ou não, mas a gente imagina que o cigarro predispõe à formação de aterosclerose, isso diminui a circulação cerebral e para um cérebro que já está sofrendo processo de degeneração, isso é ruim, né? Qual é a faixa etária mais atingida pela doença? É raro antes dos 60, não é que não possa acontecer. A gente tem casos de pacientes abaixo de 60 anos que desenvolveram a doença, mas é muito raro. Geralmente elas começam a partir dos 65 e aumenta conforme a idade, como a gente falou pouco. 70, 75 anos passa a ser uma prevalência acima de 30%. O Alzheimer pode ser controlado a ponto de retardar o seu progresso? Isso é o objetivo de um diagnóstico precoce, né? Quer dizer, como a gente não tem um tratamento curativo... Ela é crônica? Ela é uma doença crônico-degenerativa, de fato, mas a gente não tem um tratamento curativo. Então, o que eu tenho hoje com remédio é melhorar alguns sintomas e retardar a doença.
Então, quanto mais cedo começa o tratamento, melhor. Porque se ele é diagnosticado hoje numa fase leve, daqui a 3 ou 4 anos ele vai continuar com uma fase leve. Já se eu faço o diagnóstico numa fase muito avançada, daqui a 3 ou 4 anos ele vai continuar numa fase avançada. Então, quanto mais cedo eu diagnosticar, melhor para a evolução do paciente ao longo do tempo. Aqui no estado do Pará, como é que está o quadro dessa doença? Como é que está a situação? No estado do Pará, no estado do Pará, assim como em todo o Brasil, é distribuído gratuitamente medicações de alto custo para a doença de Alzheimer. Então, alguns remédios, não são todos os remédios, mas alguns remédios são distribuídos gratuitamente. Aqui no estado do Pará, existe o Hospital Barro Barreto, que dispensa esse tipo de medicamento, referência, né? Que é referência no atendimento, mas existem também outros centros, por exemplo, o Hospital de Clínicas também faz essa dispensação. A unidade, o CESUPA ali da Almirante Barroso também está fazendo... Esse tratamento é todo gratuito, como é na rede pública? Ele é disponibilizado gratuitamente para paciente com doença de Alzheimer. Posto de saúde? Qualquer Não, posto de saúde não. Tem só em centro de referência. No CESUPA, no HC, no Barro Barreto, estão querendo colocar também na casa do idoso, mas ainda não está funcionando. E a família, o que deve fazer quando descobre que o seu doente é portador? Primeira coisa que ela tem que fazer, o que é? Olha, o tratamento, ele visa controlar sintomas. Então, como eu falei, um dos problemas é controlar a parte cognitiva, fazer com que ele não piore, não agrave a memória e os distúrbios de linguagem. Mas a gente também deve valorizar um tratamento comportamental. É muito comum quando o paciente desenvolve a doença ter depressão, ter apatia, ter irritabilidade, principalmente nas fases iniciais. E nas fases mais avançadas, às vezes, começa a ter delírios de roubos, ideias de roubos, ciúmes infundados, né, alucinações. Então, assim, a família tem que estar sabendo mais ou menos o que pode ou o que não pode acontecer para poder aceitar e saber contornar. Tipo assim, às vezes não quer tomar banho, aí a família não dá para obrigar, porque termina ficando mais agressivo, mais irritado. Quer dizer que tem uma mudança de comportamento? Tem uma mudança de comportamento. Não é só cognição, é comportamental também e funcional. Então, a família precisa saber, conhecer bem, porque, por exemplo, detalhes na hora do banho. Às vezes o banho é muito complicado. Eu não quero tomar banho, não quero tomar banho. Tá bom, a gente não vai tomar banho agora, mas daqui a pouco a gente vai ter que tomar banho antes do almoço. Em outras palavras, volta a ser criança. Exatamente. Em outras palavras, seria mais ou menos assim. Embora eu não goste muito de infantilizar o idoso. Certo. Mas, por exemplo, um banho frio, às vezes o paciente aceita menor, vai dar banho de ducha, começa pelos pés, porque imagina o paciente não tem mais aquela consciência e começa a cair água na cabeça, aí fica mais agitado. Então, às vezes, dependendo da fase da doença, a gente precisa orientar muito mais a família para poder cuidar adequadamente do que propriamente o paciente. Doutor, quem quiser procurar o Hospital Barro Barreto, qual o departamento, qual o setor, tem um telefone para contato? O que a pessoa deve fazer? O Barro Barreto, assim como as outras unidades de referência que eu acabei de citar, eles não têm atendimento direto ao público. Todos têm que passar via unidade básica de saúde. Eles têm que procurar o médico do PCF, o médico da unidade básica de saúde, o médico suspeita da doença, pode fazer o diagnóstico ou só mesmo uma suspeição, e se ele tem dúvida ou já sabe que é a doença de Alzheimer, aí ele encaminha para o centro de referência, um dos 3. No caso, pode ser o Barro Barreto, que faz atendimento diariamente, todas as tardes, lá para os pacientes de ambulatório da geriatria. Lá tem não só tratamento com acompanhamento geriátrico, mas também com acompanhamento neurológico também. E de equipe multiprofissional, que é mais importante até. A gente deve lembrar que, além do tratamento cognitivo, comportamental e funcional, você tem o suporte à família. Então, não é só receber remédio a única forma de tratar. Saber cuidar, saber orientar, saber conduzir. Essa família ela torna-se codependente. Suporte ao cuidador, que muitas das vezes se sente sobrecarregado com cuidado. Às vezes o paciente tem 4, 5, 6 filhos, mas só um que cuida, os outros às vezes não ajudam, e essa familiar às vezes fica sobrecarregado, entra em depressão. Então a gente tem que dar apoio também. Existem associações que fazem esse tipo de orientação e acolhimento aos familiares de portadores de Alzheimer. Doutor Carlos Moreira, agradecemos a presença do senhor no programa Nova Vida. A família agradece. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre essa doença tão importante.
O envelhecimento populacional está aí às portas, em 2030, 2040, a previsão de nós termos 30% de idosos e a expectativa de aumento da prevalência da doença de Alzheimer é muito alta. Então, eu fico à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Até o próximo domingo, 7h30 da manhã. Sem droga, só por hoje. Programa Nova Vida. Oferecimento Poupança Premiada Banpará. Poupar e ganhar é só começar.